E Deus é um patrocinador dessa nossa egotrip. Não é isso? Foi Deus que me deu. Ele vai te ajudar a chegar lá se você for bonzinho. Mas você não quer Deus, você quer o que ele pode te dar. Como que você vê a questão da religiosidade nessa questão? Porque, eventualmente, em momentos da vida, as pessoas, quando se desencontram, um caminho que buscam, que parece natural a elas, é a religião. A comunidade, seja da sua igreja local, seja da sua crença local, enfim. Não entrando em especificidades de qual crença cada um tem. Mas, mesmo na crença, hoje existe uma batalha pelo poder, pelas pessoas, pela renda. Eu entenderia muito mais o esporte e outras coisas, mas essa capitalização da religião é um fenômeno para mim mais novo. Não sei se você já viu isso mais no passado, se isso já se confundiu mais ou menos. Qual que é a sua visão sobre essa tentativa de captura de crescer como um ser humano tem a ver com a sua religião e não sobre como você é como ser humano? Religião versus religiosidade, né? Existe uma frase de um pensador indiano, Swami Vivekananda, eu acho essa frase muito bonita, quando ele diz: quando o mundo é o fim e Deus é o meio, você é um materialista. Quando Deus é o fim e o mundo é apenas um meio, você é espiritualista. Ou seja, você vai ver quem é um espiritualista, esteja ele dentro de religião ou não, sobre o que é que ele busca realmente como fim na vida dele. As coisas materiais são meios para ele se aproximar disso, para chegar lá, mas elas não são uma finalidade. Agora, o que a gente vive hoje em geral, como você falou, às vezes dentro de religiões, às vezes fora, o fim é o mundo, são coisas materiais, é uma sobrevivência confortável e prazerosa e, se possível, evidência, né? Isso é o fim é o mundo. E Deus é um patrocinador dessa nossa egotrip. Não é isso? Foi Deus que me deu. Ele vai te ajudar a chegar lá se você for bonzinho. Mas você não quer Deus, você quer o que ele pode te dar. Isso é o fim da picada. Eu costumo contar aquela história do Aladim. Aladim é a lâmpada maravilhosa. Imagina que o Aladim ele realiza um rito, esfrega 3 vezes a lâmpada. Surge de dentro daquela lâmpada, não está em todos os lugares, está só dentro daquela lampadinha, um gênio, que é um Deus, porque tem todos os poderes, né? Para que serve esse bendito Deus? Só para atender os teus desejos, certo? E se você num determinado momento, como fez o Aladim, abre mão dos seus desejos, aquele Deus não está mais só dentro daquela lampadinha, daquela crença, que ele passa a estar em todos os lugares. Então o que a gente tem é isso, Deus é um patrocinador, ele está no meio. Se você não tivesse necessidade, se você pudesse conquistar essa sobrevivência material e essa evidência sozinho, se já tivesse conquistado, Deus não servia para nada. Atingir os meus desejos. Ele existe em função dos meus desejos materiais. Quem é diferente disso? Isso é muito raro. A relação com Deus é pelo que ele pode me dar ou por temor do que ele pode me tirar. Isso é materialista. Esteja você onde estiver. Você imagina o que é um sentido de vida onde Deus é o fim. Eu quero cada vez mais encontrar unidade dentro de mim e no universo. Eu quero ver cada vez mais os atributos de Deus brilhando dentro de mim, porque se eu sou imagem e semelhança, eu quero unidade, eu quero fraternidade, eu quero justiça dentro de mim. Tá? Porque eu tenho cada vez mais proximidade com esse ideal. Se está lá, está aqui também. Eu encontro em Deus esse atributo da unidade, que é o único atributo que a gente pode pensar de Deus, né? Não pode existir nada fora dele, porque senão ele deixa de ser absoluto, ele se torna relativo. Então ele é uno. E eu quero encontrar essa unidade dentro de mim também. Não excluir nada, nem dentro nem fora. Dar a cada um aquilo que é justo, mas não excluir nada. Eu quero cada vez mais essa unidade. Eu me aproximo dele e a minha aspiração é ele. As coisas que estão no meio do caminho eu posso usá-las se necessário. Tá? Mas a minha aspiração é ele. Isso é um espiritualista. Você encontra muita gente assim? Não, é raro. Né? Aí é um quadro que eu acho muito claro, muito bem definido. Tá? Esteja você onde estiver, acredite no que acreditar. O que é que você está buscando na sua vida? As coisas são meios ou são fins? E Deus, em que posição está? Basta ver as tentações, né? E onde o pessoal coloca energia e o referencial, né? Coisas de ganho rápido, as bets, né? Naquele jogo do tigrinho, eu quero ganhar, coisas materiais, tem que ser rápido. E as referências, né? Eu vou ver o curso de um cara que vai melhorar a minha vida. E aí ele tá num barco com carros de luxo, na frente de uma mansão, referencial, né? É sedutor.
Sendo que às vezes o palácio da pessoa está muito mais em volta da pessoa, ela não está vendo, né? Que já está com as coisas que ela precisa, né? É interessante isso, né? Eu acho interessante, se você vir Claro. a maneira como... As palestras que eu faço, eu tenho mais de 600 palestras no YouTube. E as pessoas gostam. E eu não ensino ninguém a ganhar dinheiro, nem a conquistar evidência. Nenhuma delas. São 600 palestras onde nenhuma delas mostra como você chegar ao êxito material fácil ou como ser conhecido ou reconhecido. São palestras para você se tornar um ser humano melhor. E tem gente interessada. Isso eu acho um prodígio. Tem gente hoje que ouve, que está interessado nisso. Nossa, é totalmente orgânica a nossa plataforma do YouTube. Não tem um centavo investido. E ela é uma plataforma que cresce organicamente, tem pessoas interessadas em ouvir. Para mim isso é uma esperança. Isso é legal. É o equilíbrio das tecnologias, né? Que é você que faz a escolha. Você pode ver um conteúdo que vai tentar te ajudar a crescer como humano ou pegar um conteúdo que vai te ensinar a ganhar dinheiro, mas quem está ganhando dinheiro com esse conteúdo é ele. Sim, se você não é, você é um produto. Né? Você é um produto, total. Com certeza. É interessante. O professor comentou uma coisa, né, do momento. Existe uma certa... A sensação que eu tenho é da moral estar mudando. E existe um conflito atual no mundo em cima disso. Né? Se a gente olhar líderes globais, a volta do Trump, isso que está acontecendo ali em volta dele, dos empresários, né? Tem esse referencial, né? Os empresários americanos, e muito dessa agenda que está mudando, inclusive, a partir das empresas. Então, as coisas que estavam sendo promovidas nos últimos anos, na última década, em torno de diversidade, de outras coisas, parece que está recuando. Como a professora faz uma análise sobre esse momento também? Será que estamos ficando talvez mais conservadores nesse momento ou não? Ou é ilusório isso, né? Na verdade, os focos de interesse têm muito a ver com as tribos envolvidas, né? Elas se alternam no poder. E isso é um processo que tem acontecido ao longo da história. Um conjunto de demandas, um conjunto de reivindicações, hoje está, digamos assim, um certo ostracismo, são outras. Daqui a pouco varia, tá? Mas o que eu percebo é que, se nós formos considerar do ponto de vista moral mesmo, não houve um progresso por causa disso. Tá? O que houve é uma alternância de interesses no poder, que vem acontecendo ao longo da história, desde que o mundo é mundo. Né? Para mim, uma diferença moral significativa seria quando o ser humano é moral, não por alguma recompensa ou alguma punição, mas porque ele considera isso como parte dele mesmo e é feliz por ser moral. Então, nós não precisaríamos de pauta nenhuma, porque se você faz uma pauta, por exemplo, dentro da agenda woke, uma pauta contra os preconceitos, o primeiro preconceito que o ser humano tem é o preconceito personalístico, de achar que tudo aquilo que diz respeito a ele é superior àquilo que diz respeito ao outro. Se você está trabalhando contra preconceitos, trabalhe com esse. Que é o egoísmo, que é o fundamental, porque o resto tudo seria consequência. Tá? Então, uma reforma moral teria que partir desse ponto. A menor minoria é o indivíduo, né? Isso, o ser humano ser moral, por quê? Porque isso eu sou digno de ser humano, eu sou digno de ser moral, faço por mim mesmo, faço para poder me olhar diante do espelho em paz, eu me realizo ao ser moral, e não por coerção ou por prêmio. A sociedade vai me premiar ou ela vai me punir se eu não for. A gente tem uma ética de coerção e não de convicção. Se isso mudar, aí é uma mudança. Tá? Mas o resto são simplesmente tonalidades que se alternam no poder. Daqui a pouco sobe tudo de novo, daqui a pouco vem o outro. Tá? E isso, se você percebe, o ser humano não mudou significativamente. Nenhuma dessas pautas incluiu uma transformação profunda no ser humano, onde ele passe a fazer as coisas porque ele deve, porque ele merece, porque ele gosta, porque ele se realiza ao fazer aquilo que é humano. Se eu fosse Robinson Crusoe e viver sozinho numa ilha, eu ainda seria ético, ainda seria moral. Por quê? Por mim. Eu mereço, eu me realizo com isso. Um ser humano assim muda o mundo. O outro não, o outro é simplesmente tribos. Tribos que vão se alternando por modismos. Uma hora está aqui, outra hora está lá, mas nenhuma das duas está mudando o mundo em nada, essa que é a verdade. O ser humano continua sendo o mesmo. Então, que diferença, se a gente é um pouco maduro e para pensar mais intimamente, que diferença está fazendo isso do ponto de vista do ser humano? Eu tenho visto
alguns criadores, né, que fazem um alarde, está chegando o fim dos tempos, né, e aí você tem que construir um bunker, porque pode ter uma hecatombe nuclear, você tem que armazenar comida, proteja a sua família, é sempre um pânico moral. E às vezes pode parecer uma profecia autorrealizável. Se todo mundo resolver construir um bunker e estocar comida, vai faltar comida e aí sim que a gente vai precisar ter comida estocada, né? Então, isso é algo que está surgindo, ou sempre, não sei se sempre surgiu esse problema. Talvez ali durante a Segunda Guerra ou Guerra Fria pudesse ter um pouco mais desse sentimento. Mas nos dias atuais, deveríamos estar preocupados ou isso é uma banalidade, é algo apenas para ser monetizado? Não, na verdade, nós sabemos que uma guerra mundial é uma possibilidade. Né? Existe, inclusive, um exemplo que se dá sobre isso. Teve um tempo na história, que era o tempo da Guerra Fria, onde você tinha uma piscina de gasolina e só 2 pessoas com fósforo na mão. Agora você tem a piscina de gasolina com 10 pessoas com fósforo na mão ou mais. Tá? Então a gente tem riscos. Tá? Mas a maneira como o ser humano pensa em enfrentar os riscos é que é curiosa, porque mostra exatamente o que ele é. Ou seja, ao invés de eu tentar praticar eu mesmo um nível de pacifismo, de harmonia na minha vida, passar isso adiante, tentar criar um movimento na humanidade que fosse realmente maduro, onde a gente trabalhasse para uma maior harmonia, não. Eu penso em construir um bunker, onde eu vou colocar um monte de comida lá e as pessoas vão ficar batendo na minha porta morrendo de fome, eu não abro, porque a comida é só para os meus, até um dia que acaba a comida. Isso é a solução que as pessoas pensam. Isso é que as pessoas pensam. Ou seja, se tiver uma hecatombe, eu vou pensar em mim. Tá? O resto que se vire. Que tipo de solução é essa? Porque, na verdade, ninguém se mantém dentro de um bunker a vida inteira. Isso é uma coisa ridícula. É apenas adiar o inevitável. Tá? E ignorar o desespero da humanidade do lado de fora do seu bunker. Ou seja, eu não penso nesse momento em me transformar, em mudar. Existe um quadrinista brasileiro que eu gosto bastante dele, Caetano Cury. Ele desenha os quadrinhos com aquarela, é muito bonito, que é o Theo e o Minimundo. E ele tem um quadrinho em particular que eu acho muito bonito, muito interessante, que ele mostra um homem sentado numa cadeira diante de uma televisão, num sofá diante da televisão, em cenas de guerra, 1000 cenas de guerra. Aí, de repente, ele pega o controle remoto, desliga e diz, chega, eu vou acabar com isso agora. Aí pega o telefone, liga para o irmão dele com quem ele não falava há anos, pede desculpas, o irmão pede desculpas para ele também. Ele desliga o telefone e diz, talvez o mundo não tenha percebido, mas nesse momento a humanidade deu um pequeno passo na direção da paz mundial. Percebe? Isso é fazer alguma coisa. Eu estou começando dentro do meu âmbito, onde eu atinjo a praticar a paz mundial. Ou seja, eu sou uma referência de mudança. Não, larga tudo para lá e eu vou me enfiar no meu egoísmo e construir bunker. Ou seja, as soluções da gente são soluções de uma humanidade profundamente arraigada em egoísmo. E aí, pessoal? Que bom ter vocês por aqui, em mais um vídeo do nosso canal. Espero de coração que tenham curtido o conteúdo que preparamos com tanto carinho. Como sempre, todos os créditos e links para o vídeo completo estão na descrição, para que vocês possam explorar ainda mais esse tema fascinante. Se você, assim como nós, é apaixonado por autoconhecimento, busca se conectar com sua espiritualidade, anseia por sabedoria e está trilhando sua própria jornada de crescimento pessoal, então você está no lugar certo. Nosso canal é um espaço dedicado a compartilhar conhecimento, reflexões e ferramentas que podem te auxiliar nessa caminhada. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, te convido a se inscrever no canal, deixar seu comentário com suas dúvidas e sugestões, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Juntos podemos construir uma comunidade de pessoas que buscam evoluir e se conectar com o que há de melhor em si mesmas. Agradeço imensamente a sua presença